Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando. Da vida a palavra com fé e proclamais, quais astros luzentes no mundo brilhais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiras, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está aqui na matriz pode sentar um instante. Queridos filhos, a liturgia deste 8º domingo do tempo comum nos coloca diante de preciosos conselhos. Na primeira leitura, o livro do Eclesiástico nos recorda que não podemos, de maneira nenhuma, cair naquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Não, nem sempre. Por quê? Porque é fácil que alguém finja ser o que não é. Tem gente que é ótima em encenar ser bom. Por 4, 5, 10 minutos que seja, né? Mas isso não vai permanecer. Por quê? Porque quando não é verdadeiro, logo perece. Não podemos, de maneira nenhuma, e é um conselho bonito no finalzinho da primeira leitura, né? Colocar ninguém em pedestal. Ah, fulano é perfeito, é necessário, nunca erra, só fala verdades e blá, 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 blá. Não existe ninguém assim, né? Como nós conhecemos então alguém? Os antigos já nos ensinavam, né? Os antigos nos ensinavam que para conhecer alguém é necessário comer 1 quilo de sal junto, né? Devemos conviver, ouvir. Por quê? Porque com o tempo vai sim sair aquilo que existe no mais profundo do coração e veremos a pessoa tal como ela é. A segunda leitura, o apóstolo nos recorda aquilo que daqui a pouco vamos celebrar com muita veemência durante a Quaresma. Cristo nosso Senhor
nos dá vida e vida plena. A morte não é a rainha soberana da vida, não. A nossa vida está com Cristo. Está com Cristo. E por isso nós não podemos de maneira nenhuma desanimar, esmorecer, perder a esperança. Isto não. Precisamos firmar em Cristo o nosso bom propósito de vida plena. E no Evangelho, o próprio Senhor vai nos colocar algumas perguntas retóricas por demais interessantes. Ele começa dizendo que pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Sim, é óbvio, mas está cheio de gente que gosta de sentar na cadeira do juiz. Sim, e condenar os outros, falar dos outros, apontar os outros. Consegue resolver os problemas da vida dos outros com uma facilidade imensa, né? E esquece de olhar para a própria vida. Não é capaz de reflexão. Refletir o que significa? Significa voltar para si mesmo, né? Voltar para dentro de si mesmo. Isso é refletir. Então precisamos fazer isso. Depois Jesus nos lembra que um discípulo não é maior do que o mestre. No sentido de que hoje encontramos gente que prega Jesus de maneira muito mesquinha, ou prega um Jesus assim, autoritário, de cima para baixo, que nada pode, opressor, ou prega um Jesus muito água com açúcar, né? O padre recordava uns 2 domingos atrás, tem gente que acha que Jesus é uma espécie de coach motivacional, acha que Jesus é uma espécie, né, de animador de plateia. Não. Jesus é Deus, e é este papel que Ele quer ocupar na nossa vida. E nós, se quisermos ser bons discípulos, verdadeiros discípulos, devemos ir atrás dEle, ouvi-lo, segui-lo. Isto é importante, queridos filhos. Depois, Jesus faz também uma metáfora interessante, muito interessante. Como pode alguém que tem uma trave no olho querer tirar o cisco do olho do irmão? Também está cheio de gente assim, né? Cheio de gente assim. Aponta o defeito do outro com muita facilidade. E não olha quantas coisas precisa melhorar em si ainda, né? Não olha quantos saltos qualitativos precisa dar ainda na própria vida. Não é que não podemos ajudar os outros, podemos ajudar os outros, mas jamais acharmos que nós temos de cima para baixo dizer. Jamais achar que nós já estamos prontos, perfeitos, maravilhosos. Não, porque quem está nesta condição não entendeu nada, não compreendeu nada, né? Não compreendeu nada. E Jesus condena com veemência a hipocrisia. Várias vezes no Evangelho Ele condena a hipocrisia. Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que aponta o outro e se julga já perfeito. Não, a hipocrisia é danosa, é horrível e precisa ser arrancada pela raiz da vida de todos aqueles que ainda insistem em viver na hipocrisia. Se tem algo que Jesus condena, é isto, esta postura. Então sejamos corajosos de sarar as nossas feridas para depois ajudar os outros a sarar as feridas deles, né? Por fim, Jesus usa uma metáfora muito bonita também da árvore. Não existe amor estéril. Precisamos gerar frutos e frutos generosos. E a árvore que não tem a sua raiz fincada em bom solo, não dará bons frutos. Precisamos então, queridos filhos, ter as nossas raízes bem fincadas em Deus, bem firmes em Deus, para que os nossos frutos sejam frutos generosos e frutos que agradam o coração de Deus. Por fim, Jesus nos faz esta metáfora do tesouro. Todos nós temos tesouros dentro em nós. Eles serão bons ou maus se nós os fizermos bons
ou maus. Que possamos então trabalhar para que os tesouros dentro de nós sejam bons tesouros. E saibamos ter o discernimento, ter a sabedoria de retirar deste bom tesouro coisas para nos ajudar a ser mais e melhores. Não mais e melhores para dizer que sou superior ao outro, mais e melhores para ter condições de ser digno do nome de discípulo, digno do nome de ser aquele que, em nome de Jesus, ajuda o outro. Digno de sermos mão estendida e jamais mão opressora. Digno de sermos, de fato, irmãos e não juízes uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!